Então, boa tarde para todas e todos. É um prazer estarmos aqui de volta. Hoje nós vamos ter um debate sobre agroecologia e direito humano à alimentação, com duas pessoas muito especiais, que são nossos parceiros há muitos anos e colegas também de trabalho. E é um grande prazer estar com os dois aqui, trazendo o seu conhecimento e sua amplitude de saber para a gente poder ampliar o nosso saber também. O Alexandre é coordenador-geral do Instituto Sabiá e está trabalhando com essa área de agroecologia há muitos anos, né? A Tatiana Fávola é nutricionista, professora adjunta do Departamento de Nutrição da UFAL, em Alagoas, e membro do Conselho Estadual de Alagoas. Nós vamos começar ouvindo a Tatiana, depois a gente vai ouvir o Alexandre. Eles vão ter mais ou menos 20 a 25 minutos cada um, e depois a gente vai fazer um debate com todo mundo. Então, boa sorte, eu vou sair de cena e deixo vocês aí. Um abraço. Vamos lá, boa tarde a todos e todas que eu não falei ainda. É um prazer estar aqui dialogando com vocês. Quem me passou para cá foi uma professora do Paraná, a Islândia, que disse para eu vir para cá. Eu falei, ai gente, como é que eu vou fazer isso? Mas eu vou. Então, assim, o Flávio me apresentou um pouco, né? Sou Tatiana, moro aqui nas Alagoas desde 2016, sou mãe de Sofia, de 10 anos, e estou aqui na Faculdade de Nutrição, faço parte do Conselho Estadual, basicamente desde que eu cheguei aqui. Eu já participei de Conselho no Mato Grosso do Sul, e aqui onde eu chego, eu tento participar da discussão. A gente passa um momento bem delicado aqui no estado de Alagoas. Até quero aproveitar o momento para a gente afinar aí as parcerias na colaboração aqui. A gente tem um cenário político bem desfavorável para as nossas lutas aqui pela segurança alimentar e pelo direito humano à alimentação e nutrição, né? Mas vamos tentar aqui. Eu fiz um esboço para conversar um pouquinho com vocês, assim, mas primeiro eu quero dizer assim que tem material incrível sobre o direito humano, a alimentação e nutrição adequadas, produzidos pela FIAN. A FIAN tem uma página no YouTube. Eu achei que estão com muito poucos inscritos, eu acho que a gente tem que divulgar mais. Está com 316 inscritos e os vídeos são fantásticos, e também tem um curso que é autoinstrucional, que foi feito sobre direito humano à alimentação e nutrição adequada e saudável. Então, eu fico falando saudável no final, mas o termo não tem o saudável, mas eu fico falando saudável no final. Também daí convido vocês para conhecerem esse material. Para quem não conhece, eu acho que todo mundo que está aqui na sala com a gente agora já deve conhecer, mas para quem vai assistir o vídeo depois, né, pela página do YouTube, é importante saber. Daí, se vocês puderem daí deixar o link da página da FIAN e da página e do endereço eletrônico, vai ser legal. Acho que é sempre bom assim a gente ouvir. Então, eu vou seguir aqui um pouquinho uma apresentação que eu fiz. Eu optei por não colocar os slides, mas eu estou aqui com você. Vou seguir aqui e tentar conversar um pouquinho. Agora é 14h07, eu vou tentar manter os 20 minutos. Então, a proposta que foi feita é a gente conversar um pouco sobre agroecologia e direito humano à alimentação e nutrição adequadas, possibilidades, desafios e perspectivas, né? Da onde eu estou falando de uma estudiosa, né, em momentos mais e momentos menos, da segurança alimentar e nutricional, e uma militante, incentivadora também da agroecologia, mas sem um aprofundamento teórico na agroecologia. Então, a opção agora, vamos conversar um pouquinho sobre o direito humano à alimentação adequada, e depois a gente amarra um pouquinho com as colocações de Alexandre, tá? Então, assim, primeiro eu vou falar do termo que eu falei um pouquinho, né? O termo que a gente mais usa
nos documentos, principalmente os documentos oficiais aqui no Brasil, é direito humano à alimentação adequada, né? Aqui no Brasil, né, a gente usa o adequado e saudável, tanto que o meu vício é usar adequado e saudável, mas trazido pela uma proposta da FIAN, né, em abordar outras dimensões do direito humano à alimentação, traz o direito humano à alimentação e nutrição adequadas, né, abordando dimensões sobre nutrição, soberania alimentar, gênero, raça e etnia, como fundamentais à realização desse direito, né? Eu acho que é um termo que está se consolidando e que tem que entrar, né? Ele tem aí uma entrada, mas eu acho que ele tem que se materializar, não. Ele tem que se firmar mais, né? Porque é impressionante como a gente vai evoluindo, né? Vai trabalhando mais esses conceitos ao longo dos anos, quando a gente pega tudo que vem lá da década de 90, década de 90, Conferência de Roma e tudo aquilo, como os conceitos foram se aprimorando e como foram trazendo os elementos fundamentais para a discussão, né? Então, esse conceito que eu já... Na verdade, eu não parei a gente tem que parar a academia mesmo para trabalhar bem ele, né? Além do que a FIA já faz, eu acho que ele está completíssimo, né? Para esse momento, né? Então, quando a gente está trabalhando direitos humanos, né, a gente pensa logo na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Que nos colocam, né, que as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, e todas as pessoas, pelo simples fato de terem nascido e fazem parte da espécie humana, elas são portadoras de direitos, né? E eles que são direitos universais e inalienáveis, independente de qualquer outra esfera. Eu trouxe aqui agora, parece que eu estou apresentando, falar um pouquinho só dos direitos para a gente entrar. Então, os direitos são universais, se aplicam a todos os seres humanos, são indivisíveis, né? Pois todo mundo tem todos os direitos são necessários para a vida digna, né? Eu não posso dizer que um direito é melhor ou mais importante que o outro, né? Todos os direitos são necessários, são interdependentes e interrelacionados, quer dizer, eu não posso ter liberdade sem alimentação, eu não posso exercer o meu direito de voto se eu não tenho o direito ao trabalho, se eu não tenho direito à educação, eu não posso ter uma saúde plena se eu não tenho direito a uma alimentação adequada, né? Então, assim, eles são interdependentes, né? E isso a gente completa muito depois quando eu vou falar um pouquinho sobre a nossa Constituição, né? São direitos também inalienáveis, intransferíveis, inegociáveis e indisponíveis, né? Não pode ser trocados por outros, não podem ser cedidos, nem pode ter nem pode ser sujeito à condição. Quando eu penso muito nessa diretriz dos direitos, né, que são inalienáveis, a gente retoma muito, eu principalmente retomo muito quando eu leio, não podem ter uma realização sujeita a condições, quando a gente pensa por exemplo, nas condicionalidades do Bolsa Família, né, que sem, né, longe de mim tirar qualquer mérito do programa Bolsa Família, mas eu sempre retomo a discussão das condicionalidades do Bolsa Família, né, sem questionar de forma alguma as condicionalidades, né, que estão postas, né, mas a gente pensa sempre nisso, né, se é um direito, ele não pode ter nenhuma condição para sua realização. Um outro item que eu quero tocar com vocês é
a equidade em relação aos direitos, a não discriminação, né? Pensar que todos os seres humanos são portadores de direitos humanos, né? E que qualquer forma de discriminação consiste, né, numa violação dos direitos humanos, né? Os direitos humanos também implica na participação ativa e informada dos titulares de direitos, né, que somos todos nós, né? A obrigatoriedade de prestação de contas, né, que demandam responsabilidades, né, responsabilização de atores cujas ações têm um impacto nos direitos das pessoas, né, é um princípio também fundamental. E o Estado de Direito, né, como um princípio legal da legalidade, né, os poderes públicos também têm que agir conforme o ordenamento jurídico, né, e observarem também todos os princípios para garantir os direitos humanos, né? E o direito humano à alimentação, né, tem um histórico, né, que nasce junto com os direitos humanos, né, que eu não vou comentar aqui, eu estou chegando já no comentário 12 da ONU, né, que ele tal qual um direito humano, ele também tem que acontecer. Então, o direito humano à alimentação adequada, o conceito que vem, nosso conceito da ONU, ele se realiza quanto qualquer pessoa, independente da classe social, independente do gênero, da raça, ela tem direito físico e econômico à alimentação adequada ou aos meios para a produção, né? Ela não pode ser interpretada como um pacote mínimo de calorias, né? Isso a gente tem visto acontecer, né? Como se o direito humano à alimentação ele se restringisse a uma ração, né? A alimentos que não condizem com a realidade humana. A ração é uma coisa bem surreal para a gente pensar, né? Mas a gente tem também percepções de que o direito à alimentação está sendo cumprido e quando ele não está, né? A alimentação adequada, ela tem que ser perceptível em todos os sentidos, né? Tem que ser culturalmente adequada, ela tem que ser obtida de uma forma digna, né? Então, esse pacote de calorias equacionado, calorias, proteínas e lipídios, isso não corresponde ao direito humano à alimentação adequada, né? O direito humano à alimentação adequada, ele extrapola, né? A gente extrapola esse pacote mínimo de calorias, porque a gente não fala de calorias, as pessoas comem alimentos, né? Eu como alimentos que são adequados, né? E que me proporcionam uma série de benefícios, entre eles uma adequação, uma nutrição adequada, né? Mas uma série de outros benefícios sociais, né? Desde que obtidos de uma forma digna, né? E que seja adequada às minhas necessidades. No Brasil, a questão do direito humano à alimentação, ela foi bastante fortalecida quando a gente começa a ter marcos legais para que ela de fato entrasse na nossa legislação, né? A gente consegue contar, a gente teve um ano de 2000 para frente, que a gente teve vários avanços, como a inclusão na Constituição, né? Em 2010, no artigo 6º, da alimentação como um direito social, que foi uma grande conquista, né? E antes disso, como foi construindo, né, a restauração do CONSEA, que tinha sido extinto em 1996, a retomada dele em 2003, né, outros marcos legais que foram sendo construídos ao longo da década passada, né? Então a gente tem da década passada. Então a gente tem uma série de elementos, né, que nos colocou eu posso dizer assim, meio timidamente na vanguarda em todo esse tempo, né? É claro que
a gente ainda deixou muito a desejar, mas a gente teve inúmeros avanços, né, em relação ao direito à alimentação. Falando um pouco mais sobre o direito à alimentação, eu acho que a gente não pode ter o direito de eu estar livre de fome, né, das pessoas estarem livres de fome, da má nutrição, e o direito a uma alimentação adequada, né? Isso vem sendo construído por esse conceito que vem sendo trabalhado e agora é amplamente divulgado no Brasil e que, sem sombra de dúvidas, ele nos fortaleceu muito, né? Acho que por mais que os avanços tenham sido tímidos, né, para quem é merecedor de direito, eu acho que os avanços tímidos não vão ser tímidos a partir que a todo momento, todas as pessoas, em todos os lugares, têm acesso a uma alimentação adequada, de qualidade, né, sem que para isso tem que abrir outra coisa, né, como um direito, né, o direito à alimentação. Então, a gente teve avanços que, se eu considerar desse ponto de vista, eu acho que ainda são avanços tímidos. Passando um pouquinho, eu acho que não dá para deixar de citar a nossa grande vitória, né? Eu acho que não foi uma vitória, foi uma conquista no ano de 2014, da saída do Brasil do mapa da fome. Né? Acho que a gente teve uma história bastante positiva, a gente conseguiu reduzir indicadores que nos colocavam numa situação de bastante vulnerabilidade, né? A gente conseguiu tirar muitos brasileiros da miséria, né? E isso a gente não vai conseguir apagar, e foi uma grande conquista mesmo. Por outro lado, né, a gente vê que essa conquista, ela perpassou um momento de grande crise econômica mundial, e agora, né, eu acho que eu não preciso nem aprofundar muito, devido a uma sucessiva crise política que vem acontecendo no Brasil, né, desde o golpe em 2016, a gente agora está se vendo de novo na iminência, né, da iminência ou dentro do mapa da fome de novo, né, que é bastante lamentável e, infelizmente, não era imprevisível, né, dados os acontecimentos, foi previsível, dado vários golpes que a gente levou, né, inclusive que, junto com essa extinção, a gente tira da agenda nacional uma série série de conquistas e de outras, né, e da pauta do que estava sendo discutido e sendo construído ao longo do tempo, né? Se de 2016 a 2018 a gente foi muito desgastante, a partir de 2018 a gente então fica sem instrumentos que são fundamentais para a gente garantir, tentar minimamente fazer uma discussão e a implementação desses direitos, né? E agora a gente vem com a notícia, com o resultado da POF, a pesquisa de orçamentos familiares de 2017 e 2018, que joga de novo para a gente, né, que resultado a gente está colhendo de tudo isso, né? Então, a POF traz resultados assim bastante desanimadores, né, em relação à insegurança alimentar e nutricional no Brasil, né, que é um reflexo claro de violação de direito à alimentação, não tem nenhuma dúvida disso, né? Quando a gente pega que vou pegar em número absoluto, 10 milhões de pessoas no Brasil, segundo a POF, de 2017 e 2018, né, estão em insegurança alimentar grave, isso está me dizendo que elas estão passando fome, né? Então,
E se eu pegar moderada, também não é uma situação nem um pouco confortável, né? Então, a gente tem agora, a gente caminhou de 2004, de 8% da população em situação de insegurança alimentar grave, para agora, saiu, foi para 6% em 2009, em torno de 3,5% em 2013, e agora a gente estava numa descendente, a gente faz uma curva ascendente, né, na proporção de pessoas com insegurança alimentar grave no Brasil. Quando a gente vê, né, onde estão esse cenário, onde é que está essa insegurança alimentar mais grave no Brasil, a gente também mantém a região norte como assim, a proporção de insegurança alimentar grave, e também na região Nordeste, a gente tem Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, com uma situação também bastante delicada, de maior proporção de insegurança alimentar grave. Quando a gente avalia a insegurança muito mais, porque na área rural a gente percebe que a insegurança alimentar é ainda maior, né? E como eu falei, a linha da segurança alimentar, pessoas com segurança alimentar, só destacando que quando eu estou falando desses números, eu estou falando da pesquisa que utiliza a EBI, a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar e Nutricional Alimentar para a população brasileira, né, que vem sendo aplicada e 17, né, que ela mede a percepção dos chefes, das mulheres, principalmente, de um morador do domicílio, sobre a situação de insegurança alimentar no seu domicílio. Eu não tinha falado antes. Então, assim, unindo tudo isso, a gente percebe que o direito, né, a violação do direito a alimentação no Brasil, ele está claro e está dado, né? Não que a gente tenha passado por um momento em torno de 2007 a 2012, posso falar assim, que a gente conseguiu esgotar, a gente não esgotou, né? A gente não esgotou porque a gente tem principalmente população indígena, população quilombola, população em situação de rua, e outros grupos populacionais que são marginalizados e que ainda não tiveram modificações nas suas violações de direito, né? Teve populações que não houveram modificações em todo esse avanço que teve nessa né? Avanços não afetaram todos os brasileiros de maneira uniforme, né? Isso é sempre importante a gente lembrar e refletir sobre isso e utilizar isso para as nossas ações, né? Que essas populações que estão hoje numa situação mais grave ainda vivos em todo esse período, né? Frente a isso, assim, eu trago algumas considerações, né, sobre esses desafios, né, que estão postos em frente a toda essa situação, né? Eu acho que uma coisa que é sempre importante a gente discutir é o alimento, né, como commodity. Infelizmente, essa situação ela só perpetua a pobreza, a miséria, né, a negação
a negação do que a população tem direito, um direito básico, que é a alimentação, né? Então, essa reflexão que eu acho que a agroecologia traz, né, que pensar outros modos, né, como outros modos de fazer, outros modos de desenvolvimento, né, ela nos permite pensar para além de alimento como uma mercadoria, né? A agroecologia, ela tem um potencial enorme, né, de produção de alimentos, de redução da pobreza rural, né? E quando eu reduzo a pobreza rural, eu aumento o acesso a alimentos de qualidade no meio rural e no meio urbano. Eu enfrento mudanças climáticas. Então, assim, e eu paro e a gente tira um pouco o foco do alimento como mercadoria, né? E muitas, pensando no modo bem micro, a agroecologia, ela promove na raiz, eu acho que na essência das pessoas, que o alimento não é uma mercadoria, né? A gente pode falar formas de comercialização de alimentos, assim, que mostram quando a gente está trabalhando nesse sistema agroecológico de produção de alimentos, se posso falar, sistema agroecológico de consumo de alimentos, né? Os envolvidos param de pensar que o alimento é uma mercadoria. Eu acho que ainda tem muito a se caminhar, né? Para que a gente tem que trabalhar que uma boa parte dos tomadores de decisão acham que o alimento é uma mercadoria. A gente tem que lidar com essa situação. Uma outra causa, uma outra reflexão importante, que ela é sempre atual, para mim é desde Josué de Castro, ela não deixa de ser atual. Quando Josué de Castro, lá na década de 70, falou para a gente que a fome é produzida pelo homem contra o homem, parece que a gente tem que reafirmar isso todo o tempo, né? As pessoas passam fome por não terem acesso, né? As causas da fome não são a não existência de alimentos para todos, né? E pensar sempre na causa da fome como social. A causa da fome é social, ela é produzida. Governantes ruins, tomadores de decisões ruins, contribuem enormemente para que a fome se perpetue e aumente em todos os territórios, né? Enfim, o direito à alimentação, pensando em todos esses aspectos, para o meu entendimento, a gente só vai conseguir isso, né, com base num sistema alimentar que seja sustentável. Quando eu penso sustentável, ambientalmente sustentável, e pensando, extrapolando bem, né, que a gente só vai conseguir alimentar todas as pessoas no futuro se esse sistema alimentar for sustentável. Porque se a produção de alimentos continuar, além de usando tantos agrotóxicos, tantas embalagens, produzindo tanto lixo, desmatando tanto para produzir também para a alimentação dos animais, né? A gente não vai sustentar, né? Então, um sistema alimentar que seja sustentável, ela é fundamental para que a gente consiga ter o direito à alimentação e nutrição adequadas, né, respeitado. Daí, sem falar que o sistema tem que ser justo para todos, né, para quem consome, o sistema alimentar tem que ser justo para quem planta, para que consiga promover, a gente consiga promover, de fato, alguma transformação
na sociedade, nesses modos de produção. Acho que era isso. Que experiência falar olhando para o negocinho, não está olhando para ninguém, agora só para Alexandre. Mas era isso, não sei se ajudei ou atrapalhei. Estou aqui à disposição depois para a gente fazer, para ter mais. E agora nós vamos ouvir o Alexandre. Um abraço. Então, obrigado, Flávio, pelo convite, a Camille também, pela Catarine, na verdade, pelo contato. Que bom escutar a Tatiana, muito bacana, e fazendo essas pontes, né, com essa dimensão extremamente importante, que é a nutrição, que é o debate sobre a nutrição e a questão da agroecologia. Queria complementar também o professor Pedro, que está por aqui com a gente, tem muita admiração e estima, e quero começar parabenizando, sobretudo, a professora Sônia Lucena, né, que ganhou um prêmio essa semana aí, um prêmio de reconhecimento de nutricionista de destaque no Brasil, a Associação Brasileira de Nutricionistas, e que acho que é super bacana isso, porque Sônia é uma pessoa que tem uma defesa muito intransigente nesse debate sobre o debate sobre a nutrição com uma perspectiva de saúde pública, de papel do Estado e da agroecologia e da agricultura familiar como fundamental para garantir também esse direito humano na alimentação, né? Então, queria fazer essa menção à Sônia, que acho que ela é uma referência para mim, certamente para várias outras pessoas, nesse campo. Então, gente, eu queria primeiro, acho que Tatiana já trouxe um pouco alguns elementos, eu quero só fazer algumas complementações sobre esse contexto que a gente vive no Brasil, né? Olhando um pouco para essa abordagem da agroecologia, primeiro é preciso a gente reconhecer que a construção da agroecologia no Brasil é uma construção de décadas, né? A gente está falando aí de 3 ou 4 décadas de organizações e movimentos sociais do campo, que discutem e constroem, junto com camponeses e camponesas, indígenas, comunidades tradicionais quilombolas, pescadores e pescadoras artesanais e tantas outras denominações, constroem essa agroecologia, constroem um modo de vida e de produção e de uso dos bens comuns, como é o caso dos extrativistas na região norte e até na região do Cerrado e na Caatinga, que tem uma prática de cultivo sustentável, de promoção de um modelo, de um modo de agricultura mais sustentável. No entanto, eu acho que a gente deu um passo importante em 2012, que na verdade é um passo resultado de uma reivindicação da Marcha das Margaridas, que é uma grande mobilização das mulheres, realizadas e mobilizadas pela CONTAG, pelo Campo Unitário, que reúne vários movimentos do campo, e que em 2011 fizeram uma marcha com uma pauta de reivindicações à então presidenta Dilma Rousseff, e nessa pauta de reivindicações apresentaram a ideia de se ter uma política nacional de agroecologia. Então, em 2012, a presidenta Dilma publicou um decreto criando essa política nacional de agroecologia e produção orgânica, e essa política foi sendo construída ou implementada, vamos dizer assim, com um arranjo de participação entre sociedade civil e governo, setores da academia e vários outros, né? Próprias organizações representativas dos agricultores e agricultoras e populações tradicionais, no sentido de que a gente precisava construir as bases a partir de uma prática vivida, exercitada por essas várias organizações durante décadas, para que a gente tivesse a cara dessa política nacional de agroecologia com a cara do Brasil, com a cara dessa realidade vivida por milhares de pessoas nesse país tão imenso como é o que nós temos. Uma diversidade de experiências também gigantescas sobre essa perspectiva da agroecologia.
E nós conseguimos avançar em muitos passos. Eu acho que de 2012 até 2016, vários passos a gente conseguiu dar, sobretudo no campo da pesquisa e de apoio à pesquisa no campo da agroecologia, da criação dos núcleos de agroecologia nas universidades, institutos federais e instituições de pesquisa do Estado brasileiro. A gente conseguiu avançar na criação de programas, como é o caso do Ecoforte, que é um programa de apoio a redes territoriais de promoção da agroecologia, né, de agricultores e agricultoras. Então, foram várias as iniciativas, e para nós ainda eram iniciativas pouco impactantes do ponto de vista de chegar ao máximo possível de pessoas em todo o Brasil, mas já como um marco importante de um avanço na construção da agroecologia assumida pelo Estado brasileiro. E o que ocorre é que, com o golpe de 2016, a gente passa por um processo de lá até agora, né, nós temos 4 anos aí desse golpe, a gente passa por um processo de desestruturação das políticas públicas no Brasil, numa rapidez tamanha em que a gente não pode mais contar com várias das iniciativas, tanto do ponto de vista dos instrumentos de implementação das políticas públicas, quanto do ponto de vista do orçamento destinado a essas políticas, né? E aí a gente tem a Política de Segurança Alimentar Nacional, com todo o seu sistema montado, a gente tem a Emenda Constitucional 95, que ainda em 2006, entre 2016 e 2017, foi votada e que congela os investimentos do Estado na área de saúde, da assistência social, da seguridade social, da educação, e isso tudo tem um impacto direto, né, em a gente pensar essa perspectiva da nutrição e da produção, do acesso aos alimentos saudáveis. A própria política de assistência técnica e extensão rural, que assessora os agricultores e agricultoras familiares no Brasil para um modelo de agricultura mais sustentável, mais inclusivo, a gente pode dizer assim. E a gente tem também, por exemplo, a redução significativa de recursos do programa de cisternas, que é um programa que mudou a fisionomia e a cara do semiárido, quando conseguiu alcançar mais de 1.300.000 famílias em todo o território semiárido brasileiro com acesso à água potável e à água como uma condição básica, que aí, diga-se de passagem, um papel que o Conselho Nacional teve durante muito tempo, que foi de acolher essa agenda específica do semiárido, trazendo todo o debate sobre a água como um alimento básico, né, para a sobrevivência e para a vida das pessoas nesse território. Bom, vou parar por aqui, porque eu acho que tem um conjunto de outras políticas que têm afinidades e interfaces com esse tema que a gente está falando e que estão sendo, ao longo do tempo, desconstruídas pelo governo, foram desconstruídas pelo governo de transição, que foi o governo Michel Temer, e que estão sendo dizimadas de forma muito mais rápida pelo atual governo, que é o governo do Jair Bolsonaro. E para falar desse tema da agroecologia e desse campo da história da política, eu queria chamar a atenção para alguns dados que eu acho que eles são muito importantes, sobretudo para vocês, estudantes. Bom, isso aqui é um vídeo que vai depois para as redes sociais e todo mundo vai estudar, mas como a gente está falando aqui de forma muito específica, para a galera da área de nutrição, né, para os professores, estudantes e tudo mais, eu acho que é muito importante, por exemplo, a gente entender que quando a gente fala da agroecologia, desse território, desse lugar que é a ASA, que é o Centro Sabiá, que são as organizações que nesse momento eu represento, eu acho que é muito importante a gente falar, por exemplo, de que 77% dos estabelecimentos da agricultura no Brasil, eles são da agricultura familiar. Ou seja, por mais que a gente tenha muitas áreas agricultáveis, 77% são da agricultura familiar, mas somente 25%, 24% são as terras onde se encontra esse universo de estabelecimentos da agricultura familiar. Ou seja, apesar da gente ter um universo maior de estabelecimentos de agricultores e agricultoras cultivando, trabalhando e vivendo nessas terras, eles estão restritos a apenas 23% da área agricultável. O que já remete para a gente um debate extremamente importante quando a gente está falando sobre agroecologia e nutrição, que é o debate sobre a questão da reforma agrária.
A reforma agrária é uma agenda que ela não pode sair do debate, ela não pode sair da nossa pauta, porque ela é extremamente importante e definidora também dos caminhos e rumos que um país pode ter na defesa da sua soberania e da sua segurança alimentar e nutricional do seu povo. Por exemplo, um dado que eu quero trazer para vocês de forma muito também específica é quando a gente olha para a região Nordeste. Imagine que a região Nordeste, ela, com todos os índices e dificuldades que a gente viveu historicamente, mas a região Nordeste concentra 50% de todos os estabelecimentos da agricultura familiar do Brasil inteiro. Imagine que a gente tem no Nordeste esses 50% e os outros 50% estão distribuídos entre o Sudeste, o Sul, o Norte e o Centro-Oeste do Brasil. Então, quando a gente discute esta agenda e que a gente traz o debate da agricultura familiar, a gente precisa olhar um pouco para essa perspectiva regional, porque o papel da região Nordeste na agricultura familiar, na promoção da agroecologia, ele é um papel extremamente importante e estratégico na atividade da produção de alimentos. Então, quando a gente fala que o governo está desconstruindo as políticas públicas de apoio à agricultura familiar, nós estamos dizendo que este governo ele também está de forma muito direta, né? Alguns podem analisar que é de forma indireta, mas de forma muito direta está atingindo de forma direta os agricultores e agricultoras familiares da região Nordeste do Brasil. Considerem ainda as pesquisas do Censo Agropecuário de 2006, por exemplo, né, que mostraram para a gente que a agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos que chegavam à mesa dos brasileiros e brasileiras. Então, veja, a agricultura familiar é responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros e brasileiras. A agricultura familiar concentra 50%, está concentrada 50% dos estabelecimentos na região Nordeste. Então, isso mostra o quanto é importante esse tema e esta agenda da produção de alimentos, da agroecologia, da segurança e soberania alimentar e nutricional e o papel estratégico que tem a região Nordeste nesse debate. Então, eu gosto de trazer esses dados para que a gente consiga fazer uma associação de forma um pouco mais articulada de que fazer o debate sobre nutrição, sobre segurança alimentar e sobre agroecologia passa necessariamente por todo um debate sobre as políticas públicas de apoio à agricultura familiar e camponesa, né? Ao mesmo tempo, nós vivemos um contexto que é um contexto bastante difícil dentro desse próprio governo, e aí ainda dentro dessa perspectiva de análise de elementos do nosso contexto, que é o governo que mais liberou o uso de agrotóxicos do ponto de vista histórico tem sido o governo Bolsonaro. Ou seja, em 2 anos de governo, né, 2019 e 2020, o governo Bolsonaro liberou, tanto do ponto de vista dos princípios ativos, como os próprios compostos para a elaboração dos agrotóxicos, mais do que as últimas 2 décadas de liberação de produtos químicos, o que não tira a responsabilidade dos antecessores por terem liberado esses produtos, mas que mostra e demonstra para a gente uma flexibilidade nas regras para isso. Então, eu acho que tem aí um elemento que ele é muito importante, sobretudo para que a gente também estude qual é o impacto da liberação desses agrotóxicos na vida e na saúde da população do campo e da população urbana que consome os alimentos contaminados. Na mesma, ou inversamente proporcional a isso, a gente tem, por exemplo, os governos dos estados, puxados sobretudo pelo governo federal através do Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, que eu nem sei mais como é o nome desses ministérios, mas uma política de isenção fiscal para a venda de agrotóxicos em todo o Brasil. Um dado da Abrasco, da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que é um relatório de 2019, um relatório, mas os dados são de 2017, mostram que no ano de 2017 foram praticamente 10 bilhões de reais de isenção fiscal, ou seja, que os governos dos estados e governo federal deixaram de arrecadar com a venda de agrotóxicos porque com a política de isenção fiscal
deixam que essas empresas não paguem os impostos para poder vender. Então, ou seja, o próprio Estado que gasta com recursos para melhoria da saúde da população, que muitas vezes estão doentes pela contaminação do uso desses agrotóxicos, é também o mesmo estado que estimula, em grande medida, esse apoio à agricultura, ao uso desses insumos na agricultura, danificando a saúde da população brasileira. Então, o que a agroecologia nos convida, e aqui eu quero começar um pouco uma outra perspectiva, é nos convidar a pensar num outro padrão, num outro paradigma que a gente pode ter para uma relação mais sustentável, mais justa, entre nós, vamos dizer assim, sociedade de um modo geral, e os modos, os meios de produção da população camponesa. Então, a agroecologia ela nos convida a pensar a relação dos seres humanos com a natureza de forma mais harmoniosa, de forma mais sistêmica e menos linear. Ou seja, pensar que a agroecologia é um conjunto de práticas e de conceitos científicos ou de conceitos empíricos que vão sendo construídos pelos próprios camponeses e camponesas, pelos povos e comunidades tradicionais, a pensar que é possível viver e produzir alimentos suficientes para atender à demanda da população, desde que haja uma mudança, e eu acho que a Tatiana nos convidava a essa reflexão, que era uma mudança no nosso sistema agroalimentar, que a gente, assim, que hoje está instalado no Brasil, que a gente está comendo produtos que não necessariamente são alimentos, né? Ou seja, danificando a nossa saúde, a saúde dos nossos descendentes, e, ao mesmo tempo, a saúde do nosso planeta. Esse convite do movimento agroecológico, da agroecologia, é exatamente repensar toda a estratégia de produção, olhar para a produção e para a agroecologia como um campo de conhecimento, como uma abordagem que traz essa perspectiva social, como um modo de vida e também como um movimento social, algo que se move em torno de determinados conceitos, determinadas perspectivas, para mudar esse paradigma, para mudar essa forma de pensar. E aí eu queria trazer para vocês uma pesquisa, os resultados de uma pesquisa, porque como nós estamos falando aqui com um grupo de pesquisadores de forma mais direta, eu quero, inclusive, com esses dados que eu vou falar para vocês, disponibilizar essas informações. Nós precisamos cada vez mais estreitar, e eu acho que esse seminário, esse webinário termina sendo uma oportunidade, né? Aliás, essa conferência, né? Nós estamos falando de conferência. Essa conferência, ela termina trazendo para a gente uma oportunidade de aproximação desse campo da nutrição com a agroecologia, muito no sentido também de como é que a gente pode contribuir com a agenda de pesquisa do campo da nutrição, do direito humano à alimentação e à nutrição adequada. O Centro Sabiá participou em 2016 de uma pesquisa que foi realizada aqui no Brasil, e aí no Brasil foi com o Centro Sabiá aqui no estado de Pernambuco. Ela aconteceu também no Senegal e aconteceu na Índia. Essa pesquisa foi proposta pela Misério. A Misério é uma agência da cooperação alemã, é uma agência católica, que apoia o trabalho do Centro Sabiá há 27 anos, ou seja, desde que o Sabiá nasceu, que a Misério tem um apoio no nosso trabalho. E hoje, grande parte dos recursos que Misério apoia o Centro Sabiá são recursos do governo alemão. Então, a Misério, para mostrar o resultado do trabalho realizado pelas organizações no Brasil, no Senegal e na Índia, fez essa amostragem, né, de continentes diferentes, mas em regiões semiáridas, para mostrar ao governo alemão os resultados desse trabalho e com isso convencer o governo da importância da continuidade de investimento no programa de cooperação ao desenvolvimento desses países, nesses territórios. O que essa pesquisa revelou para a gente? Talvez essa fosse até uma tabelinha para mostrar para vocês, mas eu não pensei antes num tempo suficiente para que o Flávio pudesse projetar. Eu vou ler um pouco para vocês.
Essa tabela, ela comparou, na verdade, essa pesquisa ela comparou grupos de agricultores familiares de base agroecológica e com agricultores tradicionais, que são aqueles agricultores e agricultoras que não necessariamente usam insumos químicos, mas que, em grande parte das suas práticas e dos seus conhecimentos de manejo do solo, da biodiversidade, das sementes, da água, são práticas um tanto quanto danosas ao meio ambiente. E óbvio que também está nesse grupo de referência desses agricultores tradicionais, alguns agricultores e agricultoras que já conseguiram acessar um volume de recursos suficientes que conseguem comprar alguns adubos químicos e insumos químicos para suas práticas agrícolas. Então, eu vou falar para vocês dos resultados que a gente teve aqui no Brasil, que mostram, por exemplo, no que diz respeito à venda de produtos agrícolas, as propriedades de agricultores e agricultoras familiares agroecológicos venderam no ano de 2016 R$ 3.575, por hectare ano, quando o grupo de referência, que é o grupo da agricultura tradicional, vendeu apenas R$ 931. Ou seja, isso são aproximadamente 5 vezes, entre 4 e 5 vezes mais, o que mostra que o apoio e a agricultura de base agroecológica ela é extremamente relevante na geração de renda para essa população camponesa, que aí eu quero invocar aqui um pouco o dado que a Tatiana trazia sobre os índices de insegurança alimentar no campo, que são maiores do que no espaço urbano. E são maiores porque, lamentavelmente, a gente ainda não consegue chegar à grande maioria dos agricultores e agricultoras familiares para essa transição de um modelo de agricultura convencional ou tradicional para um modelo de agricultura agroecológico que garante a esses agricultores e agricultoras uma maior capacidade de produção e também de consumo de alimentos mais saudáveis. O consumo doméstico em reais, né, em valores em reais, das propriedades agroecológicas é de R$ 1.158, enquanto que para o grupo de referência o consumo é apenas de R$ 720. Por que o consumo dos alimentos dos agricultores agroecológicos é maior financeiramente do que o consumo Isso é a produção deles que foi monetarizada, ou seja, que eles produzem e consomem e foi monetarizado para que a gente pudesse ver o impacto disso na vida dessas pessoas. Então, os agricultores de base agroecológica são agricultores que têm um campo e uma diversidade, têm mais acesso a mais conhecimentos, consequentemente conseguem acessar mais dentro dos processos de organização comunitária e de mobilização social, conseguem participar de processos do sindicato, da associação comunitária, da cooperativa. Isso faz com que eles e elas consigam se envolver muito mais nessas atividades. E aí conseguem acessar também mais recursos, mais políticas públicas. Essa diferença de 1.150 e pouco para R$ 720 significa dizer que os agricultores e agricultoras familiares podem ter também mais diversidade de alimentos na sua propriedade. E com isso conseguem se alimentar com uma variedade maior e uma quantidade maior de alimentos do que os agricultores tradicionais, que normalmente produzem ali a alimentação os alimentos da safra, de milho, feijão, depois não conseguem produzir outras coisas e precisam vender essas safras para poder comprar seus alimentos de forma um pouco mais regrada. Então, essas iniciativas, o estudo vai para além disso, obviamente, mostra dados sobre a questão, não somente sobre a questão da renda, mas a produtividade dessas áreas de agricultura, elas são muito mais amplas do que as áreas da agricultura tradicional. Mostra, por exemplo, a biodiversidade dos sistemas agroecológicos muito mais ampla do que dos sistemas convencionais. E com isso, esse estudo
gerou um banco de dados extremamente importantes, que aí eu quero aqui nesse ato, nessa conferência, colocar esses dados à disposição, porque a gente diz o seguinte: nós somos uma ONG, nós somos uma organização de pesquisa, a gente faz um trabalho de assessoramento técnico aos agricultores, mas esses dados, essa base de dados, ela está à disposição dos pesquisadores e pesquisadoras que querem, em algum momento, fazer um aprofundamento de algum aspecto desses dados. O relatório completo em português está no site do Centro Sabiá, que é www.centrosabiá.org.br. Com isso, vocês podem conseguir acessar esses dados e identificar, e eventualmente a gente pode conversar sobre o acesso a essas informações para um aprofundamento de pesquisas coletivas ou individualmente por grupos de pesquisadores. Então, eu acho que esse desafio que está colocado é para mostrar para a gente que a agroecologia tem condições, de fato, de atender à demanda e à possibilidade de a gente ter um espaço rural mais acessível, mais forte, com maior inclusão e com a possibilidade da gente garantir esse direito humano à alimentação e à nutrição adequada, tanto à população rural quanto à população urbana. E aqui eu não falei dessas questões, como é que elas impactam o urbano através das feiras, através dos programas de compras públicas, como é o caso do PA, do Programa Nacional da Alimentação Escolar, porque eu acho que são agendas ainda muito mais amplas que a gente pode discutir em seguida. Era isso, eu quero ficar por aqui para poder abrir aí também para os diálogos. Muito obrigado, Alexandre. E agora, então, nós abrimos o espaço para debate e perguntas também. Não sei se a Natália e a Catarine fizeram algumas anotações de sugestões que surgiram durante o debate. Tem algumas anotações? No momento, professor, não, só o pessoal que parabenizou, né, a Tatiana pela fala dela. A gente também agradece demais ao Alexandre. Eu, na verdade, tinha uma curiosidade para o Alexandre, e aí eu tomar a liberdade aqui de perguntar, só que ele precisou dar uma saidinha, né? Eu acho que eu posso segurar, talvez, a minha pergunta, que é em relação à agricultura urbana e esse diálogo com a agroecologia. Mas aí eu posso esperar o Alexandre voltar para poder fazer essa pergunta, né? Não sei se Fernandinha ou alguém mais tem algum comentário, alguma consideração. Podem ficar à vontade, tá, gente? Para abrir o microfone. Eu vou fazer um comentário, Catarina. Eu acho que como a gente está assim, eu acho que esse tema é bem estratégico, né? E Tatiana e Alexandre colocaram pontos que são fundamentais para a gente entender o momento que a gente está vivenciando hoje, esse levantamento histórico, e o que a gente pode fazer para o futuro, né? Assim, então, coincidentemente, eu estou na disciplina aqui de saúde pública, eu estava corrigindo os trabalhos dos alunos, e eu pedi para eles fazerem um levantamento justamente da situação de segurança alimentar de um município, vendo tipo um diagnóstico e potencialidades. E um dos grupos escolheu Maceió, né? E trouxe dados de Maceió. E aí, falando, aí foi bem interessante, porque uma das coisas que chamou a atenção é que um município que tem uma área verde grande e tal, mas é pouco utilizada, né, pouco aproveitada para a agricultura, né, especialmente na agricultura no sentido, né, do que a gente entende como melhor, que é a agroecologia, a agricultura familiar, e como isso poderia ser uma oportunidade de melhoria das condições de vida, né, da população, que é bastante carente, né, assim, tem um percentual bem elevado de população em pobreza e extrema pobreza. E com tudo que vocês colocaram, é o retrato hoje do Brasil inteiro, né? Eu acredito, a maior parte do país está passando por essa situação. Então, assim, a Alexandre já voltou, né? Então, eu vou colocar para os dois a questão. Como é que vocês identificam que a gente pode melhorar isso? Como é que está na questão da eleição municipal? Tem perspectivas para os municípios aqui em Recife, Maceió, Nordeste? Como é que vocês estão vendo esses movimentos para a gente tentar se ajudar e resgatar? E até assim, a Alexandre voltou, porque você pintou esse quadro, né, bem
bem assim, o desmonte das políticas públicas e todos os impactos na fome. Como é que a gente pode reverter isso? Vocês estão visualizando estratégias, né, na sociedade civil, nos governos, estão conseguindo ver uma inserção maior? Então, dê uma pincelada assim, sobre esses pontos, assim, que há luz no fim do túnel, o que vocês estão visualizando na prática de possibilidades? Eu poderia adicionar uma pergunta, pensar um pouquinho, porque eu acho que também faz parte do mesmo quadro. Nós estamos sabendo que o ano que vem vai ter uma conferência mundial convocada pela ONU e pelo Centro de Davos, Fórum Econômico Mundial, sobre alimentos, nutrição e sistemas alimentares. Essa é uma tentativa de captura corporativa do setor da agroecologia. Como é que vocês estão vendo isso em termos internacionais, Alexandre? Como é que vocês estão se colocando frente a essa questão que está cada vez mais clara, que o setor corporativo está tentando ocupar esse espaço, de alguma maneira também. Vai furar agroecologia também é agro, né? Uma coisa assim, né? Nesse tipo. Então, eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. Posso ir depois a você, Alexandre? Tá, e depois eu tenho uma pergunta para o Alexandre também. Então, Fernanda, aqui nas eleições, aqui em Maceió, no estado, vamos falar primeiro de Maceió, né? A gente sabe desse potencial que a cidade de Maceió tem. A gente tem uma área urbana considerável, mas até o momento a gente não tem nenhum setor ligado ao executivo municipal que trate dessa questão. É como se isso não fosse uma possibilidade para a cidade de Maceió. Então, infelizmente é isso. No estado de Alagoas, a gente tem tentado trabalhar essas questões no âmbito do Conceia, e a gente encontra muita resistência. A gente tem um estado completamente empobrecido, acho que vocês devem saber, talvez quem é do Nordeste, mais do que eu, que estou aqui há menos tempo, de uma desigualdade social assim, imensa, e com nenhum compromisso dos últimos governos que passaram pelo estado, né? Então, a gente tem possibilidades de fazer coisas. A gente tem um fundo de combate à extrema pobreza no estado, que deve ter, não sei se tem em Pernambuco, que é o FECOEP, Fundo Estadual de Combate, tem em alguns estados no Nordeste, e que ele é totalmente manipulado, e seria uma grande oportunidade da gente fazer um incentivo a fazer um PAA estadual, né? Conseguimos ter um PAA estadual, né? Uma grande negociação, um movimento. Fizemos um SOS Agricultura Familiar em 2018, que culminou num PA estadual no papel, que não saiu. A gente tem, quando vai fazer as discussões de compras de semente, de banco de semente, né? Quando a gente propõe comprar semente crioula, semente da resistência, comprar tudo isso, tem o embate político aqui, assim, eu nunca imaginei que era assim, né? Se compra semente que não pega, que não dá, de uma empresa do Rio Grande do Norte, parece uma coisa completamente sem sentido. Então, assim, aqui eu acho que no estado a gente tem, né? A gente sempre está junto com o pessoal da ASA, que participa do Conceia. A gente está agora fazendo, inclusive amanhã a gente tem uma reunião para tentar debater, né? Entrar no Ministério Público para pensar para que a gente consiga reverter algumas situações, né? É bem complexo. A situação aqui em Alagoas, como em todos os estados, piorou muito, né, com a emergência com a pandemia. A gente está passando uma situação bem precária e de fome mesmo estampada.
Uma coisa que a gente tentou aqui, só para finalizar, nas eleições municipais, e trabalhar e discutir, fazer uma discussão com candidatos, né, os candidatos a prefeito e alguns vereadores, foi discutir a temática de identificar, a gente discutiu bastante, de identificar os espaços urbanos que poderiam ser utilizados para algum tipo de produção de alimentos, muitas propostas de viabilizar a comercialização da agricultura familiar. Então, assim, tem as propostas, a gente tem coletivos de compras que se organizam, mas não necessariamente nessa proposta, que é uma proposta muito pequenininha, mas a gente está talvez pensando em fazer a formiguinha, né? Em pensar. Então, a gente tem algumas experiências bem-sucedidas na agroecologia, mas a gente precisa muito se fortalecer, sabe? E que o Estado de Alagoas cumpra com o seu compromisso. A Sônia lembrou aí, o Plano Estadual de Segurança Alimentar, a gente já devolveu 3 vezes a grana, o dinheiro, Sônia. A gente teve uma proposta, um edital do Ministério. Eu também nunca sei os nomes dos ministérios agora, viu, Alexandre? Desenvolvimento Social, Combate à Fome, eu nunca sei. Então, teve de lá, o Estado de Alagoas devolveu o dinheiro, então não tem compromisso político. A gente, só para finalizar, a gente está fazendo um debate com o Rio Grande do Norte, né, que é governado pela fugiu o nome dela. Fátima Bezerra. Pela Fátima Bezerra. Daí a gente fez essa pergunta para o Alexandre, inclusive, que é lá da Secretaria de Agricultura. E a gente perguntou para ele, o que você fala para a gente aqui de Alagoas? O que a gente fala? O que a gente faz, né? Ele falou bem assim para a gente, ele falou, olha, vocês precisariam ser governados pela professora Fátima Bezerra. Quer dizer, ele disse isso nos dizendo que com esse Estado, com esse tipo de tomadores de decisão que a gente tem, a gente não caminha muito, não. Então, é mais ou menos isso. Alexandre, eu fiquei assim apaixonada pela pesquisa que você falou. Eu consegui reproduzir a tabela aqui, escrevendo. Eu reproduzi a tabela, fiz uma 4x4. Eu acho assim, vamos tentar mesmo conversar sobre isso. E eu quero aproveitar... juntando com o que o Flávio falou, eu quero fazer eu peguei uma mesa um dia, mas bem no finalzinho nunca voltei para ela, porque teve uma garota do MST que ela falou bem assim, do agroecológico e do orgânico. Aquilo me chamou muito, muito, muito atenção, porque é uma coisa que eu sempre uso no privado, assim, no pessoal, falando assim, gente, vocês querem comprar orgânico, agroecológico, vamos comprar aqui na rua, na feira que a gente organiza, vamos lá na feira da praça, não sei o quê. Porque ir para o mercado, comprar beterraba orgânica que vem do Rio Grande do Sul, eu falo, gente, mas não é isso, mas eu não tenho, assim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque eu sempre uso esse argumento, mas assim, sem nenhum embasamento, e eu me lembrei a menina falando o que é agroecologia, né? A agroecologia não é alimento orgânico, quer dizer, eu sei que é muito mais do que isso, mas é que daí junta com o que o Flávio falou, né? Que agora vai passar, né? O agroecológico é pop. Quer dizer, tem um latifundiário do orgânico agora, que ele quer se dizer agroecológico para mais ou menos queria complementar, para ver se você faz comenta sobre isso. Ótimo. Estou vendo que surgiu foi muita coisa aqui. Eu coloquei aí no chat, Tatiana, o link para o relatório completo do estudo. Obviamente que aí só estão os gráficos e tal, e o banco de dados está conosco, e no caso de algum pesquisador ou pesquisadora querer acessar e dialogar com a gente sobre a pesquisa, nós estamos à disposição, e aí quero reafirmar um pouco isso. Então, por aquela emergência, eu saí, eu não sei quem foi que fez a primeira pergunta, confesso que eu peço desculpas. Alexandre, foi um comentário de Fernandinha mesmo. Depois eu vou fazer uma para você sobre a agricultura urbana, mas pode comentar o que Fernanda, bom. Teu microfone está fechado.
Bom, Fernanda, como você traz um pouco da preocupação, bom, esse cenário meio aterrorizante que a gente acaba trazendo para a realidade, né, para poder a gente enxergar melhor isso, e o que é que como é que a gente vê que pode melhorar, o que é que pode, e esse contexto das eleições. Eu não sei o quanto vocês conseguiram acompanhar, mas a Articulação Nacional de Agroecologia lançou uma campanha a partir de um estudo realizado também em todos os 27 estados do nosso país, é, bom, incluindo o Distrito Federal, que sobre as iniciativas de promoção da agroecologia, de políticas municipais de promoção da agroecologia. E nós identificamos mais de 700 iniciativas em todo o Brasil, e desse levantamento foi gerado um documento, que é uma carta de compromissos, que a gente intitulou de Agroecologia nas Eleições, onde a gente fez uma maratona chegando junto aos vários candidatos e candidatas para pedir a adesão desses candidatos e candidatas a essa carta. É um conjunto de 36 propostas, ele está disponível no site da Articulação Nacional da Agroecologia, e vários candidatos e candidatas firmaram um compromisso com esse documento. O que para a gente é sempre bom. Firmar compromisso em época de campanha é uma coisa, depois da eleição é outra, de fato, sobre dois aspectos. Quem firma o compromisso pode não ganhar as eleições, e quem firma que ganha pode depois não valorizar muito esse compromisso. No entanto, o que a gente entendeu é que esse processo ele colocou na agenda política das eleições de 2020 o tema da agroecologia. Vários candidatos e candidatas que talvez nem tivessem muito conhecimento sobre essa agenda acabaram sendo responsáveis também por ou se colocaram no cuidado de ter que nos escutar e poder ler o que esse documento dizia, ou para dizer que não assinava, ou para assinar. Então, nós temos um desafio para frente, que é eleitoral, porque a gente ainda tem aí um segundo turno. Após esse período eleitoral, nós conseguirmos chegar junto desses mandatos do Executivo e do Legislativo para dar continuidade ao diálogo sobre essa agenda. Então, para a gente, essa é uma iniciativa. Ao mesmo tempo, eu acho que tem uma outra iniciativa que é a Ação Coletiva Comida de Verdade, e a ABA, que é a Associação Brasileira de Agroecologia, também está à frente, junto com a ANA, com o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar, que foi um mapeamento sobre as iniciativas de solidariedade no contexto da pandemia para o combate à fome e a promoção da alimentação da população em situação de vulnerabilidade alimentar ou de insegurança alimentar. Essa ação coletiva identificou e mapeou em todo o Brasil também muitas experiências. O site é isso mesmo, tem um perfil no Instagram que é Ação Coletiva Comida de Verdade, açãocoletiva.comida de verdade, e que essa iniciativa ela também coloca um pouco para cima, né? Ou seja, faz emergir essas experiências que muitas vezes estão localizadas, são experiências pontuais em determinados lugares, que cumprem um papel fundamental na garantia, no atendimento emergencial à situação da população, mas que às vezes fica invisível aos grandes olhos, aos grandes espaços, aos grandes meios de comunicação. Então, essa é um pouco de algumas iniciativas. No entanto, eu acho que tem uma situação extremamente grave, que é a situação macro, né? Quando a gente olha um pouco para o contexto macro, que a gente vê aumentar a cada dia a população em situação de insegurança alimentar, ou seja, as pessoas estão passando fome. E por mais que essas iniciativas elas cumpram um papel localmente, elas não dão conta de um processo mais amplo, de atendimento mais universal. Esse papel é do Estado. Então, há que se trazer para a nossa consciência o entendimento que nós devemos cobrar do Estado brasileiro, no conjunto dos seus entes federados, municípios, estados e governo federal, a responsabilidade sobre o atendimento a essas necessidades da população. E, lamentavelmente, Alexandre, eu só encontro uma saída para isso se a gente não tiver o governo Bolsonaro governando o Brasil. Porque enquanto o Bolsonaro governar o Brasil, essa situação ela só tende a se agravar. Porque o governo Bolsonaro, para além dessas questões de natureza midiática que ele
ele faz, eu acho que tem uma política econômica extremamente perversa que o Paulo Guedes tem implementado, e essa política perversa é uma política, por exemplo, que deixa mais de 1.600.000 pessoas na fila do Bolsa Família esperando o atendimento ao auxílio, ao atendimento ao programa Bolsa Família, que faz com que mais de 1.500.000 pessoas estejam com processos no INSS aguardando julgamento ou análise, mães que já têm filhos com 3, 4 meses que aguardam o auxílio maternidade, até hoje não foi atendido pelo governo. Ou uma política do Paulo Guedes que reduz o auxílio emergencial num contexto como esse de pandemia que a gente vive, chegando já numa segunda onda, né, porque os dados estão aumentando, e reduz o auxílio emergencial de 600 para 300 reais, com data que é 31 de dezembro encerrar tudo. Ou seja, nós vamos viver certamente ainda um contexto de muito mais gravidade, e o que se tem a fazer é cobrar dos municípios e dos governos estaduais a atenção a essa perspectiva, porque do governo federal a gente só pode esperar o pior. Obviamente que nós, organizações e movimentos sociais do campo da sociedade civil, temos nos manifestado em vários momentos de que a continuidade desse governo leva concretamente a um caos social, a uma situação de muito mais gravidade do que a que a gente vive. Eu estou demorando nas respostas, me desculpem. Sônia pergunta sobre uma pesquisa de que possa falar sobre, que mostra, por exemplo, que os agricultores não consomem parte do que eles produzem. Isso é verdade, inclusive os agricultores agroecológicos, Sônia. A professora Virgínia Aguiar, que é ligada ao Núcleo de Agroecologia e Campesinato da Federal Rural de Pernambuco, e a professora Zênia Tavares, que é do NECEF, né, das Ciências Domésticas, também da Universidade Federal Rural de Pernambuco, elas fizeram uma pesquisa em parceria com o Centro Sabiá na zona da Mata Sul, com agricultores agroecológicos, e a gente descobre que grande parte daquilo que os agricultores agroecológicos produzem, eles não consomem. Eles produzem para o mercado, o que é um problema. Inclusive, o nome dessa pesquisa é Plantar, Colher e Comer. Elas estão numa segunda etapa dessa pesquisa aqui no Agreste de Pernambuco, também em parceria com o Centro Sabiá, na região de Caruaru, onde a gente está investigando outros arranjos familiares, mais a região semiárida. E quais são os desafios que se colocam para isso? Uma perspectiva cultural, obviamente, porque essa cultura do consumo de alimentos de folhas, vegetais, para determinados segmentos da sociedade, da população, é ainda um tabu, ainda é um limitante cultural, mas também uma preocupação de que o mercado das feiras agroecológicas, do Programa de Aquisição de Alimentos, ou do próprio PENAI, de alguma forma oriente a atividade produtiva dos agricultores e agricultoras. Então, eu acho que esse dado dessa pesquisa que a professora Virgínia e a professora Zênia têm desenvolvido pode ser um dado interessante também para aprofundamento e análise. Alexandre, seu microfone está fechado. Nossa. O Flávio fala... Mas vocês conseguiram essa resposta última? Deu para entender, né? Sim, foi rapidinho que fechou. Tá. O Flávio fala sobre a conferência da ONU, né, sobre sistemas alimentares, e que está previsto para setembro de 2021, se a memória não me falha. Nós temos discutido isso no âmbito da Articulação Nacional de Agroecologia, também na ASA, e temos discutido em alguns fóruns de organizações que têm parceria com o FIDA, que é o Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura, que tem apoiado vários projetos de segurança alimentar e assistência técnica aqui no Nordeste do Brasil, na região semiárida, sobretudo, que é algo no campo estratégico do FIDA. E a gente identifica que, obviamente, na leitura da sociedade civil, né, que não é a leitura do FIDA, que essa conferência ela precisa, de fato, de um processo de preparação da sociedade civil bastante intenso, porque a própria ONU, em certa medida, está apoiando, diferentemente do que a gente tinha com o Graziano antes, em certa medida, mas o atual diretor-geral da FAO tem apoiado, inclusive, essas iniciativas do mercado, da indústria de alimentos, na verdade, né? Dessa perspectiva do agronegócio na região africana. Claro que isso não é um projeto na verdade é um projeto colonialista, ou neocolonial,
da China, inclusive, com grandes investimentos numa região africana, em que eles estão investindo grandes volumes de recursos para produção num sistema do agronegócio, com grandes cargas de uso de insumos químicos, de adubos, com maquinário pesado, desrespeitando a questão da cultura alimentar e das culturas produtivas das comunidades locais. Então, essas iniciativas, elas tendem a emergir para esta conferência como as saídas importantes para acabar com a fome. No entanto, a gente já sabe que esse mecanismo da indústria da Revolução Verde, dessa ideia da grande produção para acabar com a fome, virou um mito, e a gente precisa, inclusive, construir essa contranarrativa, fazer essa contranarrativa, construir um entendimento de que já está mais do que provado que esses grandes empreendimentos econômicos não contribuem para acabar com a fome. Ao contrário, desterritorializam as populações, desrespeitam sua cultura alimentar, acabam com os seus territórios e, ao mesmo tempo, permanecem com a lógica da fome implementada nesses municípios, nessas regiões, nesses territórios. Então, eu acho que isso é algo muito mais para que a gente tenha um processo de articulação mais ampla. Saiu uma lista de organizações que foram convidadas da sociedade civil para participar dessa conferência. Eu confesso que eu ainda não consegui dedicar um tempo para olhar para isso, mas certamente eu acho que aí há um campo necessário, porque o agronegócio, ele tende a se apropriar, inclusive, como a Tatiana estava dizendo, dessa agenda, acho que o próprio Flávio, né, desta agenda da agroecologia, da agricultura sustentável como algo da sua pauta, para poder parecer trazer uma nova roupagem, vamos dizer assim, do que lhes interessa sob a perspectiva capitalista e econômica. Bom, e certamente a ASA e a Articulação Nacional da Agroecologia vão, em alguma medida, construir suas contribuições para essa conferência, na medida em que ou são convidadas ou participam de algum processo de articulação. Por fim, a Tatiana faz essa provocação sobre a agroecologia e o orgânico. Esse é um debate sempre muito presente, muito forte, que é a gente entender, na verdade, que a agroecologia é uma perspectiva muito mais ampla do que o orgânico. O orgânico é uma forma de produção. A forma de produção orgânica é aquela forma em que, independente de ser da agricultura familiar ou do agronegócio, vai se produzir com todos os princípios de não uso de agrotóxicos, não uso de adubos químicos, e você vai ter um alimento livre desses tipos de sem transgênicos, e vai ter um alimento livre desses tipos de práticas. Mas uma produção orgânica, ela não necessariamente respeita a cultura dos povos locais, ela não necessariamente respeita a cultura alimentar daquele povo, ela não necessariamente respeita os interesses sociais e os processos de organização comunitária e sociais de determinados territórios, de determinados grupos. Uma produção orgânica, ela tem a natureza por si econômica. A agroecologia também tem, mas para além dessa perspectiva econômica, a agroecologia tem uma perspectiva política, tem uma perspectiva social, ambiental e cultural, que eu acho que é extremamente importante a gente falar desses 5 eixos, porque eles são eixos que ajudam a gente a perceber essa diferença do que é um produto orgânico, do que é um produto agroecológico. Isso não significa dizer que um pequeno agricultor, um agricultor familiar, não possa produzir de forma orgânica. Ele pode produzir. Mas o grande mercado do orgânico não está na agricultura familiar. O grande mercado do orgânico está no agronegócio, está no grande produtor que tem grandes fazendas para a produção de forma sustentável, por esse aspecto econômico ou ambiental, mas numa lógica que é uma lógica essencialmente econômica, né? Então, acho que esse é um dos grandes desafios e de uma das grandes disputas que nós estamos fazendo, que é dessa narrativa sobre o papel e a diferença
daquilo que a gente defende do que é o agroecológico e daquilo que é essa abordagem mais orgânica, né, do que seria o orgânico. Acho que é isso, gente. Muito obrigada, gente. Alexandre, eu estava pensando aqui, era o que eu queria te perguntar, né, de início, quando você precisou sair, sobre a questão do território urbano, com seu potencial produtivo, assim, não só um espaço de comercialização, né? É excelente que a gente tenha, né? E é necessário nossas feirinhas agroecológicas nos diversos espaços urbanos. Mas eu queria saber se existem iniciativas de agricultura urbana de base agroecológica aqui na nossa região e como é que a gente pode enxergar isso, na verdade, né, como meio promotor da segurança alimentar e nutricional nas periferias também. Se tu pudesse comentar alguma coisa sobre isso. Catarina, obrigado pela pergunta. Eu acho que ela é super importante. Eu não sei se a Tatiana tem alguma experiência lá em Maceió, mas eu vou falar daqui de Recife e de Petrolina, porque eu acho que essa é também uma oportunidade de fazer com que vocês, pesquisadores e pesquisadoras do campo da nutrição, possam nos ajudar nessa agenda, que ela é uma agenda extremamente importante, mas também ainda com muitos desafios. Existem várias experiências aqui em Recife. Nós estamos no Sabiá, inclusive, está dentro de uma rede, na verdade, assim, é uma articulação de vários grupos que têm desenvolvido ações de produção de alimentos, de ervas medicinais, de produtos de alimentos, né, de ervas comestíveis e tal, na região metropolitana do Recife e na cidade do Recife de forma muito específica, e isso tem crescido muito nesses últimos anos, eu diria, exatamente com uma abordagem que eu acho que a sociedade está ficando, sobretudo a classe média alta, muito mais atenta àquilo que ela consome, né? E entendendo a oportunidade que ela tem de também apoiar determinadas iniciativas de produção mais sustentável para pensar uma cidade inteligente, para pensar uma cidade que seja mais sustentável do ponto de vista tanto ambiental, do uso, da ocupação do espaço urbano, quanto também do ponto de vista alimentar. O Centro Sabiá hoje desenvolve duas ações de forma direta, uma na comunidade de Peixinhos, numa parceria com o MST, com o MTD, que é de uma horta comunitária que veio agora, dentro desse contexto da pandemia, uma iniciativa da construção de hortas populares agroecológicas. A gente está desenvolvendo uma ação lá, com um grupo de famílias, ainda com um desafio gigantesco, que é de mobilizar a população para construir um entendimento sobre a importância disso. E tem uma outra iniciativa que é no Arruda, um conjunto habitacional chamado Palha de Arroz, onde a gente trabalha com um grupo de mulheres em parceria com a FASE, que é uma ONG também de atuação aqui no Recife há muitos anos, e com a Marcha Mundial de Mulheres, e a gente trabalha com esse grupo de mulheres também no desenvolvimento dessas práticas de produção urbana. Tem um grande desafio, que aí eu já conversei em outros momentos também com a própria professora Sônia Lucena, que nos alertava sobre essa preocupação do consumo de alimentos que são produzidos no espaço urbano, inclusive pelo conjunto de poluentes que muitas vezes estão dispersos no ambiente e que podem, de alguma forma, contaminar esses alimentos. Então, acho que esse é um campo de pesquisa bastante interessante, que valeria a pena a gente fazer uma aproximação com vocês. Eu acho que existe esse coletivo, né, de grupos de agricultura urbana em Recife que tem se reunido periodicamente para poder pensar estratégias de se fortalecer, de trocar experiências entre si, e que eu acho que isso tende a criar uma rede interessante. Inclusive, eles elaboraram uma carta de compromisso para os candidatos a prefeito da cidade do Recife, se comprometendo com essa agenda da agricultura urbana. E a experiência de Petrolina é uma experiência fantástica, que são mais de 32, eu acho são 34, na verdade, estou dizendo que são mais de 32, que eu não sei exatamente quantas são, hortas urbanas ali no entorno de Petrolina, que o núcleo Sertão Agroecológico, ligado ao pessoal da Univasf, da Universidade Federal de São Francisco, tem assessorado, tem acompanhado,
fazendo um trabalho fantástico de produção de alimentos com consumo pela população e parece uma coisa muito mais avançada do que a gente tem aqui em Recife, quando diz respeito ao processo de organização da população para o envolvimento nessas iniciativas da agricultura urbana. Eu acho que esse tema ele é um tema muito estratégico sobre vários aspectos. Eu acho que tem esse aspecto do que é o foco do nosso diálogo aqui, que é pensar essa perspectiva da segurança alimentar, do direito humano à alimentação, da questão nutricional, da agroecologia, né? Ou seja, como princípio para a gente pensar uma agricultura urbana que seja sustentável, que seja inclusiva, que seja economicamente viável, que gere empoderamento, sobretudo para as mulheres que vivem, né, um contexto permanente de opressão e de violência. Mas eu acho também que essa perspectiva da agricultura urbana ela traz outros desafios e outras leituras, que é, por exemplo, a ocupação do espaço urbano, né? Muitas vezes as nossas cidades, esses grandes centros, eles estão cada vez mais concretizados do ponto de vista asfaltados, né? Com muito menos áreas verdes ou terrenos e áreas dos governos que são áreas sem uso e que muitas vezes as populações locais podem fazer um bom uso desses terrenos. Então, acho que aí tem um desafio sobre a questão urbana que é muito interessante também a gente perceber e ver como essas iniciativas elas se fortalecem para resistir também a essa pressão, sobretudo do mercado imobiliário ou da má gestão, né, dos órgãos públicos sobre esses espaços urbanos. Muito bom, muito obrigada. É importante que a gente traga a discussão também de ambiente alimentar, né? Que ambiente alimentar é esse que a gente tem nas periferias, né? E aí a Natália comentou aqui, né? A experiência da horta popular agroecológica da Andara tem sido de grande aprendizagem. Muito bom, Natália. Se você quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade, tá? Alguém mais? Professor Flávio, Fernanda? Se quiser dialogar aqui. Enquanto isso, eu vou até trazer um comentário bem pertinente aqui da professora Jailma, né, que faz essa reflexão sobre a formação, né, dos estudantes de nutrição, a necessidade dessa ampliação das discussões, né, sobre agroecologia, permacultura, e aí a professora traz que tem uma pesquisa qualitativa, né, inicial a respeito disso, da percepção dos estudantes de nutrição a respeito da agroecologia e permacultura, receberam os resultados e observa assim, né, uma carência e uma lacuna nessa área na formação dos nossos estudantes. É urgente, né, nós temos essas discussões no PPC. Pode falar, Tatiana. Catarina, eu sou da coordenação do curso de nutrição aqui da UFAL, né? A gente fez um diagnóstico, a gente estava fazendo a reformulação curricular, né? Não entra nada. Se não fossem os projetos de extensão no currículo mesmo, claro que tem as disciplinas de saúde, de nutrição e saúde pública, né? Mas que os professores puxam. Mas no papel mesmo, no papelzinho ali, não tem traços muito... A gente ainda tem uma resistência muito grande, né, nesses aspectos. Aqui na UFAL, a gente às vezes puxa umas discussões com o conjunto dos professores e tem uma resistência ainda a se tratar desse tema, né, da agroecologia no âmbito da formação do nutricionista, mas nós estamos formando nutricionistas, né? A gente escuta, escuto isso de colegas, então a gente tem um campo ainda para caminhar, mas eu acho que a reformulação dos currículos, dos cursos, tem que contemplar, né? A gente contempla, lá na UFAL a gente contempla o nosso perfil do egresso com foco na segurança alimentar e nutricional, formado para o Sistema Único de Saúde, mas mesmo assim ainda tem lacunas ainda que a gente está tentando completar, mas isso é um grande desafio, porque eu acho que a gente conseguindo passar, incluindo isso, já é algo a mais que a gente consegue, é uma reflexão a mais, né? E ainda mais
se o nutricionista é o único profissional, é o profissional mais capacitado, né, a lidar com o alimento, né, a fazer isso, a relação do homem com o alimento, né, como é que a gente está ignorando todas essas discussões, né? Mas concordo plenamente. É verdade, não cabe mais, né, essa visão reducionista. Só de não cabe mais. Lá no UFRN, no Campo Santa Cruz, onde eu sou docente, a gente tem a disciplina de nutrição e extensão rural. É uma disciplina optativa, mas já é um avanço para a gente entrar com essas discussões, né, sobre agroecologia. Mas mesmo assim, eu estou há pouco tempo lá, mas observo que não basta só uma disciplina, né? A gente não pode ficar só, né, de forma pontual. É necessária a discussão transversal, né, na formação do nutricionista. Exatamente. Mais alguém, gente? Algum comentário? Professor Flávio? Professora Jailma, pode ficar à vontade. Ai, gente, desculpa, eu entrei um pouquinho atrasada, que eu estava em outra reunião. Estava assim, um pouquinho constrangida de falar, que eu não sabia como é que estava o andamento da discussão, né? Mas eu deixo aqui registrado que estou muito feliz de estar podendo ter essa oportunidade com vocês aqui, de trazer esse tema tão urgente. Olha, gente, realmente é um desafio, né, na formação dos estudantes, porque primeiro a gente tem ainda essa visão reducionista. Quando se fala em alimento orgânico, né, ou agroecologia, o que vem à mente, a princípio, dos estudantes é aquele alimento que é isento de agrotóxico. E só se vê o alimento, né, e só se vê a função da agroecologia no sentido de o que é que a gente vai comer bem ou não, né? Então, essa visão mais ampla, essa visão mais sistêmica do que é uma agroecologia, do que é um sistema de agroecologia que envolve tudo isso que o Alexandre colocou, né? Isso requer uma mudança de paradigma no pensamento acadêmico, né? Na forma de agir e de pensar acadêmico. Então, a gente, na disciplina de educação alimentar e nutricional, a gente traz esse tema no sentido do estudante conhecer, né, o que é a agroecologia, o que é a permacultura, e ele desenvolver estratégias educativas a partir desse conceito, né, e dessa prática. E nós descobrimos um espaço maravilhoso lá no Centro de Ciências Biológicas, né, o espaço de agroecologia, que serve de laboratório, e nós estamos indo visitar e fazer uma parceria para a gente ter um trabalho interdisciplinar, né, porque a gente realmente viu que uma disciplina só pontuar esse assunto, trazer esse assunto uma disciplina, isso não é o suficiente para a formação do estudante, né? Não é o suficiente para o estudante aprender e perceber, né, a dimensão do que é a agroecologia no país, né? Então, a gente está nesse movimento, fizemos esse TCC, né? A aluna está interessadíssima, ela terminou o curso de nutrição, agora vai fazer uma pós-graduação em agroecologia, e a gente está nesse intuito, né, de ampliar isso como um tema transversal, né, e estamos encaminhando esse resultado também ao Conselho Federal de Nutricionistas, no sentido da gente pleitear esse fortalecimento e encaminhar isso aí, né, para a gente se fortalecer mais, porque realmente, às vezes a gente leva o estudante para um sistema agroecológico. Teve aluno que chorou, teve uma aluna que chorou emocionada, porque nunca tinha visto uma horta. Nunca vi uma flor do maracujá, né? Vamos para a feira, minha gente. Nunca fiz uma feira, nunca foi para a feira livre. Minha gente, pelo amor de Deus, vamos embora, né? Vamos embora para a feira, fazer feira aí, saber escolher o alimento, o que é isso. Então, gente, só quer dizer a vocês, parabenizar essa iniciativa, que está sendo muito bom a gente poder estar aqui oportunizando isso para nós, né? Essa troca aí de saber, de conhecimento, de energia, né? Para a gente caminhar com isso aí. É só isso, viu, gente, que eu tenho que falar. Obrigada, professora Jailma. Para a gente caminhar para um encerramento, a não ser que alguém queira falar mais alguma coisa, tá? Pode ficar à vontade, Alexandre. Então, é que a Natália faz uma pergunta aqui para mim e para a Tati. Isso. Chamando de Tati, Tatiana. Mas algumas das experiências que vocês têm conhecimento têm caminhado de forma integrada com a universidade, com o setor de saúde. Eu queria falar de duas experiências muito rapidamente. Uma que é o CESAM, né, que trabalha assessorado pelo Centro Nordeste de Medicina Popular há muitos anos e que tem todo um trabalho com a história das hortas, com plantas medicinais e a manipulação das plantas para produção de fitoterápicos, e toda a produção do CESAM são grupos, né, espalhados pela região metropolitana e tal, mas todo grupo, a produção do CESAM é uma produção agroecológica, e eu acho que
tem toda essa pegada de pensar a saúde numa outra lógica, que não é essa a lógica mercadológica do remédio alopático e tudo mais. Então, acho que isso é um elemento interessante, porque toda a abordagem da CESAM também passa pelo debate sobre a alimentação. E eu acho que isso é sempre uma coisa legal, ou seja, fala sobre a medicação, mas fala também sobre a alimentação, que eu acho que isso é algo muito característico, muito forte, sobretudo do Dr. Severino, lá no Instituto Nordestino de Medicina Popular, que sempre fez uma abordagem da saúde a partir do alimento. E uma outra experiência, é uma experiência mais recente, também resultado desse processo da pandemia, que é a campanha Mãos Solidárias, que o MST, junto com o Centro Sabiá, com a ASA, a Arquidiocese de Olinda e Recife, a FETAP e outros movimentos sociais, desencadeou aqui em Recife e em Pernambuco, logo no início da pandemia. Uma das iniciativas é exatamente os agentes populares de saúde. Os agentes populares de saúde passou por todo um processo de formação e de capacitação em parceria com a Universidade Federal, com a Universidade Federal Rural e com a Fiocruz, para orientar esses agentes populares de como trabalhar na sua própria comunidade, fortalecendo os laços e as potencialidades locais para a identificação, para evitar o contágio do coronavírus, ou seja, trabalhando esse processo de formação. E nós associamos os agentes comunitários de saúde com as hortas comunitárias populares agroecológicas, como essa que eu estou falando de Peixinhos, e tem outras que estão sendo implementadas também no Recife. Então, a gente tem buscado fazer essa associação dessa iniciativa do MST, do Centro Sabiá, dessa iniciativa, na verdade, né, da campanha Mãos Solidárias, dos agentes populares de saúde com as hortas populares agroecológicas, exatamente buscando fortalecer essa identidade e essa relação entre saúde e alimentação. Isso tem sido uma coisa interessante, assim. Obviamente que as pernas nossas são muito curtas, porque dentro do contexto da pandemia tem os limites físicos de deslocamento, de integração com as pessoas e de atividades mais práticas, e de certa forma estamos todos também envolvidos com muitas outras coisas, mas esse tem sido um processo muito interessante que vale a pena também vocês conhecerem a respeito, e as pessoas que escutam e assistem aqui esse seminário. Eu queria falar uma coisa rapidinho, só trazer uma informação que talvez alguns de vocês já sabem. Nós estamos trabalhando com um projeto na Bahia, junto com a CAR, com a SDR, que é um projeto de apoio à pequena produção familiar, especialmente os socialmente mais vulneráveis. E os achados foram basicamente os mesmos que você falou, né? Que o pessoal não consome o que produz. Eles acabam vendendo tudo o que eles produzem e consomem os alimentos ultraprocessados que são controlados pelo agronegócio. Isso tem sido uma coisa tradicional. Agora, o que eu queria levantar é uma contradição profunda. O projeto é extremamente interessante, atinge 2.000 e poucas, um universo de 2.000 e poucas famílias, e nós estamos tentando fazer uma diversificação do consumo alimentar e da produção alimentar, introduzindo alimentos da regionalidade tradicional, punk, coisas desse tipo. E tem sido interessante, mas o problema é o seguinte: ao mesmo tempo que nós estamos fazendo esse projeto com esse grupo de famílias, a fome na Bahia aumentou de uma escala desproporcional. E o governo não tem nenhuma iniciativa no sentido de remediar isso. Inclusive, cancelou a compra da agricultura familiar, né? pela merenda escolar. Então, o que eu queria levantar é essa contradição que tem, mesmo nos governos, que teoricamente são do nosso campo, como há uma falta de visão estratégica, visão conjunta da política, né? Nós estamos tentando fazer um movimento dentro da rede de José de Castro, de trazer os gestores da merenda escolar, os gestores da agricultura familiar, para ver se a gente consegue rever isso aí um pouco nesses 2 últimos anos de governo. Mas é uma luta subida, que nem é o esforço de Sísifo, né? Aquele cara que tinha que levar a pedra até o topo do morro e depois descia com a pedra tudo de novo, depois ele subia de novo com a pedra, né? Porque a sensação é que você está navegando contra a corrente, totalmente contra a corrente. Se você puder comentar.
Eu comento, Flávio, de forma muito objetiva também. Eu acho que isso faz parte exatamente do limite que os programas e as ações dos governos dos estados têm encontrado. Eu acho que as próprias iniciativas que a gente chegou com o PA, com o PENAI, com o próprio programa Bolsa Família, que como Tatiana colocava no início da fala dela, tem um impacto significativo na segurança alimentar da população e do acesso aos alimentos, eu acho que muito mais do acesso mesmo aos alimentos, mas os programas, de alguma forma, eles bateram num limite que é de acessar os pobres até um determinado ponto. Os mais pobres dos mais pobres ficaram de fora, porque são aquelas pessoas exatamente que estavam, de alguma forma, desarticuladas, fora dos sistemas como um todo. E eu acho que mesmo saindo um pouquinho dessa minha leitura, mas olhando para um determinados grupos de segmentos, e que os governos conseguem chegar, né, através das políticas, através dos programas que eles lançaram, eu acho que tem equívocos do ponto de vista metodológico, do ponto de vista temporal, dessas iniciativas dos governos. Porque se a gente observa, por exemplo, quero pegar uma coisa aqui muito concreta, vivida pelo Centro Sabiá durante anos, com os projetos de assistência técnica e extensão rural, que é o fato dos projetos serem editais públicos, o que é extremamente importante para democratizar e de forma transparente o acesso aos recursos, mas os projetos tinham um ano. Como é que você investe um ano de recursos num trabalho de educação, de assessoria técnica à agricultura familiar, quando você está trabalhando uma perspectiva cultural, mudança de atitude, de hábito? A gente sabe que isso requer um tempo longínquo de trabalho muito mais primoroso, né, e que, às vezes, a estrutura do Estado ou os limites dos programas, quando se fala de orçamento, quando se fala de temporalidade dessas iniciativas ou desses projetos, eles acabam iniciando algo, mas não dá conta de completar o ciclo, vamos dizer assim, né, de um processo iniciado. E eu acho que isso leva, de fato, a distorções na proposta inicial do projeto, e, ao mesmo tempo, leva a esses resultados negativos, né? Obviamente que eu estou traçando aqui uma linha de leitura, ela pode não ser a única, pode ter outras iniciativas, ou pode ter outras leituras, e que eu não estou conseguindo, nesse momento, trazer, que aí eu acho que está aberto, de fato, para um diálogo mais amplo. Ao mesmo tempo, eu acho que, mesmo dentro dos governos progressistas, dos governos do campo popular e democrático e tal, existem muitos limites de prioridades. Aí eu digo assim de forma muito, muito tranquila. Limites de prioridades, assim. O que é prioridade para um governo, para um governo municipal ou para um governo do Estado, quando as questões de natureza concreta da vida das pessoas, que é o acesso ao alimento, que é a condição de vida com dignidade, e os governos estão investindo recursos, volumes vultuosos de recursos em outras áreas. Então, pensar, de fato, qual é a prioridade dos governos para estes programas, para essas iniciativas, é fundamental. E eu digo isso porque nós vivemos em Pernambuco, por exemplo, com algumas políticas que a gente conquistou, lutou, conseguiu aprovar, tem a lei, mas nunca saíram do papel, não tem nenhum programa construído, não tem orçamento garantido pelo governo do Estado. Ou seja, isso se replica em vários outros governos, de várias outras partidos, de vários outros estados. Porque, de fato, eu acho que há uma leitura que é importante, mas que não é tão importante assim. Eu não sei se vocês sabem, mas o Consórcio Nordeste de Governadores lançou, agora
eu acho que no início de outubro, ou final de setembro, algo assim, um programa chamado PAIS, Programa de Alimentação Sustentável Nordeste, que é o PAIS Nordeste. Ele está estruturado em 5 eixos. Um dos eixos é água, outro é agroindústrias para agricultura familiar, o outro diz respeito às sementes crioulas, fortalecimento das sementes crioulas, e tem outros 2 que eu não estou conseguindo lembrar agora o que é. Que é, dentro desse arranjo interinstitucional dos governos estaduais e desse ente, que é o consórcio, pensar em ações conjuntas, articuladas. Bom, tem um eixo que é de compras públicas da agricultura familiar. Inclusive, Tatiana, o Alexandre, a experiência do Rio Grande do Norte está sendo uma experiência modelo para todos os outros estados, né? Com um sistema que eles montaram lá de cadastro e de venda, de oferta e de compra dos produtos da agricultura familiar. Parece uma coisa muito interessante. Eu fico pensando que essa iniciativa do Consórcio Nordeste pode ser uma luz diante desse braiado todo que a gente vive, exatamente para que a gente possa pensar num campo de incidência um pouco mais articulado da sociedade civil, saindo desse âmbito das forças políticas mais a nível de Estado, porque aí também, às vezes, tem uma situação específica no Estado que você não consegue avançar em algo porque tem uma força política partidária que às vezes, vamos combinar que, às vezes não, que muitas vezes, muita coisa bacana, de muitas boas intencionalidades dos governos, não avança porque sempre tem uma perspectiva político-partidária, eleitoral, no meio do caminho, que não é uma pedra, mas é algo que empanca, né? A gente avançar em determinadas agendas. E isso, para mim, esse aspecto, eu reafirmo. E tenho concordância, ele faz parte também dos governos mais do campo popular e do campo democrático. Lamentavelmente. Professor Flávio, tem mais? A Tatiana pode ficar à vontade. Não, concordo com o Alexandre, total. Eu só quero dizer 2, você falou dessa experiência, só para complementar, porque eu lembro que o Flávio falou que tinha que sair, a gente já deu o nosso tempo. Eu vou citar só 2 experiências que me vieram à cabeça. A gente aqui na UFAL, não sei se vocês já conseguiram fazer em outros estados, a gente fez uma chamada pública para compra de alimentos da agricultura familiar pela universidade, para abastecer os restaurantes universitários. Então, achei uma iniciativa bem bacana, com muitas perspectivas de brotar mais coisas daí. Foi na gestão passada da universidade, agora mudou a gestão e entrou a pandemia, então daí não teve mais RU, não sei se isso vai continuar. E tem um projeto aqui da Faculdade de Nutrição, que é coordenado pela professora Alice, que é Colhendo Bons Frutos, um projeto muito, muito bacana, que trabalha com os assentamentos da agricultura familiar, incentivo, entre outras coisas, incentivo à organização de feiras, de 2 feiras aqui em Maceió, uma feira dentro da UFAL mesmo, que agora não está acontecendo, e uma outra feira numa praça. E tem toda a pegada de trabalhar a saúde também, né? Então, colhendo bons frutos, agroecologia e saúde, né? Então, se trabalha aspectos de saúde com os agricultores, né? Com os alimentos, ao mesmo tempo que se organiza a questão da comercialização. Né? São projetos bem interessantes. Então, era isso, eu acho que está no nosso horário. Isso, exato. Professor Flávio, não sei se ele está por aqui, que ele tinha uma reunião nesse mesmo horário, né? Nos avisou anteriormente. Eu estou, sim. Está aqui pronto para E eu preciso sair, porque eu estou ancorando a web, então eu preciso sair. Infelizmente, pronto, agradecendo. Um brilhante debate, agradecendo ao Alexandre e à Tatiana por terem vindo participar com a gente, e certamente teremos outras oportunidades de conversar mais sobre isso. Eu agradeço a participação de todo mundo e bom fim de noite para todos
e todas. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado também. Obrigado, Tatiana, pelas trocas. Muito bom. Vamos Prazer. falando aí. Tchau, tchau, gente. Tchau. Final de dia para vocês. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. A gente fica até a noite discutindo sobre isso. Tati e Alexandre, né? Eu, Pedro, na qualidade de aluno, estou plenamente... Me coloquei como aluno. Ai, nem te cumprimentei direito, Pedro, a Sônia. Não, minha filha, tudo. Fique tranquila. É um orgulho. Um prazer estar aqui com vocês. Um abraço, gente. Tchau, gente. Tchau. Isso aí.